professor Betinho para a gente conversar, e vamos conversar muito sobre uma data importantíssima, né? Agradecemos mais uma vez aqui o prestígio do professor Betinho, nosso comentarista de história, para falar sobre a Lei Áurea, gente. 13 de maio é uma data importantíssima na história do Brasil, porque a gente comemora a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, que ocupava, então, na época, a regência do Império do Brasil. E essa data, professor, a gente comemora, não comemora? Bom dia. Bom dia, Jaqueline, bom dia, ouvintes. Essa é uma data bem polêmica nesse sentido. A maioria dos movimentos negros, por exemplo, eles veem essa data não como uma libertação, como deveria ser. Basta a gente perceber que a maioria dos movimentos negros prefere comemorar o dia 20 de novembro da Consciência Negra. Da Consciência Negra, é verdade. Pelo fato de que Zumbi, ele seria esse símbolo da luta, né? Lá no século XVII, foi assassinado em 1695. E a Lei Áurea, ela não significou de fato uma inserção do negro na sociedade. Veja que foi uma lei com 2 artigos apenas. O primeiro artigo dizendo que a partir daquela data estava proibida a escravidão no Brasil, e o segundo artigo dizendo que todas as proposições contrárias estavam revogadas, né? Revoga essas proposições ao contrário, ou seja, não traz nenhum artigo falando sobre a indenização ou qualquer reparo das injustiças, né, atrocidades que foram cometidas por mais de 3 séculos contra a escravidão, quase 400 contra anos. Os negros, e isso, quase 400 anos, e até hoje nós temos as sequelas dessa escravidão, né, o racismo que está presente no Brasil de forma bem explícita. Quando a gente fala desse racismo, fala de uma coisa muito presente. As pessoas hoje ainda tem um racismo velado, né? O preconceito velado que a gente diz, mas é aquele que é aberto mesmo, que as pessoas têm intolerância às pessoas de cor diferente, principalmente os negros, e eles sofrem muito com isso, né? Isso, nós temos o racismo estrutural e institucional, né? Como é que a gente percebe o racismo estrutural? Está na estrutura da sociedade brasileira. Nossa sociedade, ela foi edificada sobre 3 estruturas: patriarcal. Então a gente percebe claramente que o homem ainda ocupa os cargos de poder, de dominação na sociedade. Escravocrata. Então, mesmo a escravidão oficialmente tendo sido acabada, né, abolida em 13 de maio de 1888. Ainda existe, né? E cristã. Né? Então, como é que a gente percebe esse racismo estrutural? A gente pode dar exemplo que fica mais fácil para a população entender. Por exemplo, nessa pandemia, quem mais sofreu foi a população negra, em termos de desemprego, do aumento da miséria, a desigualdade social. Eu estava lendo, por exemplo, que uma empregada negra, ela morreu de Covid porque ela não teve direito à quarentena. A patroa dela no Rio de Janeiro foi à Europa, contraiu o vírus da Covid, veio de volta para o Brasil e não permitiu que a empregada ficasse em casa no isolamento social. E a empregada tinha que trabalhar para sobreviver, pegou o vírus e faleceu. E a patroa não, conseguiu sobreviver. Nós temos exemplo também daquele menino em Recife, né, onde a mãe teve que levar a criança para o trabalho porque não tinha com quem deixar. E a criança ficou sob os cuidados da patroa porque a mãe da criança tinha que levar os cachorros da família para passear. Então veja que situação. Isso remete muito ao que acontecia na escravidão, né? Formalmente a escravidão acaba, porém as práticas de humilhação, de desigualdade social, de dominação do branco sobre o negro continuam. A gente pode pegar outros exemplos. Provavelmente quando sair os dados do IBGE esse ano, vai dizer que a população negra e parda é em torno de 54%. Só que no Congresso nós temos 96% de deputados brancos. Isso recai também sobre a mulher, porque é sociedade patriarcal. Então você vai ver, a maioria do eleitorado brasileiro é feminino. Quando você vai ver os cargos, né, não só no setor público, mas em empresas privadas, você percebe uma presença bem maior de homens e brancos, né? Então onde está a população negra que não ocupa esses cargos, já que eles são maioria em número? Esse é um exemplo de um racismo estrutural, está na estrutura da sociedade. E esse costume dos negros estarem com os negros, casarem com os negros, respeitarem só os negros entre eles, isso a história conta?
Porque a gente diz assim, não, o negro você tem que casar com o negro, as pessoas dizem, né? Às vezes dizem assim, não, os negros têm que estar com os negros. Eles conseguem se associar com mais facilidade, né? A história conta? Sim, até pelo próprio racismo. A dificuldade de... Porque o casamento ele é um contrato, por exemplo. O casamento é um contrato social. Embora muita gente não acredite, mas é um contrato social. Contrato social. Aliança, por exemplo, essa união. E a dificuldade do negro é adentrar no grupo social do branco, né? Então você acaba tendo uma endogamia. O que é endogamia? Um casamento dentro do próprio grupo. Isso é muito comum entre os quilombolas, por exemplo. Eu estava lendo agora, por exemplo, Nilo Peçanha, ele era mulato, foi o presidente do Brasil em 1910. E pelo fato de ser mulato, mesmo ele se tornou médico, né? Ele teve uma reação muito grande e a família da esposa dele não queria, porque era uma família de aristocratas. E ele teve um preconceito muito grande, né? Então, veja como é difícil essa integração social nos dias de hoje ainda. Há uns certos mitos, né, de que no Brasil não tem racismo porque branco casa com negro. A democracia racial no Brasil, isso é um mito, ela não existe. Ela não existe. Isso partiu de Gilberto Freire, nos anos 30, quando ele vem numa perspectiva sociológica, antropológica, diferente do pensamento europeu da época, que era a ideia da eugenia, de uma raça pura. E Gilberto Freire foi aluno de Franz Boas, que era um antropólogo alemão, mas radicado nos Estados Unidos, que trazia o relativismo cultural. Ou seja, ele sai daquela visão etnocêntrica de que existe uma cultura, né, uma raça superior, e ele vem para o relativismo cultural. Então, quando Gilberto Freire publicou Casa Grande e Senzala, em 1933, por aí 1936, onde ele mostra que o Brasil, a sua formação se deu a partir da mistura das três raças, o branco, o negro e o indígena. Então, ele vai romper com aquela ideia de que a miscigenação tinha sido ruim. Porque os teóricos europeus mostravam que a miscigenação, quando você mistura branco, negro e outras raças, né, você estaria tirando a pureza do branco. Então era um povo degenerado. Então o Brasil era visto como um povo degenerado que não tinha como se desenvolver. Era assim que se explicava o atraso econômico e social do Brasil na virada do século XIX para o século XX. Aí Gilberto Freire diz, não, olha, pelo contrário, o Brasil só deu certo por isso. Nem um índio sozinho poderia construir o Brasil, nem um negro, nem um português. Então, essa miscigenação, ela foi positiva do ponto de vista racial e cultural. Mas, ao fazer isso, Gilberto Freire acabou criando o mito da democracia. Ele trata a escravidão, ele não nega que a escravidão existiu, mas ele acaba, que nos chamam de adocicando a escravidão. Ele não percebeu o quanto a escravidão foi maligna, né, para os negros. Então, ao mesmo tempo que ele trata a mistura como algo positivo, ele acaba, para muitos, construindo a ideia de uma democracia e falseando, escondendo o racismo que existe, inclusive na própria justiça, na lei. Isso tem reflexo nessa visão de que, olha, o Brasil não tem racismo por isso e por isso, mas tem o secretismo religioso, né, que você tem no candomblé, mas na verdade tem que ter uma leitura mais aprofundada. O sincretismo, na verdade, ele é resultado de uma resistência dos negros, dos negros escravizados, para continuar com sua religião. Então não foi uma mistura saudável, ela foi uma resistência, isso é diferente. É tanto que é difícil você achar padres negros, pastores negros, né? Realmente é raríssimo você achar. Não só dentro da religião, mas em cargos de poder. De poder, é verdade. Poder, né? Então você percebe quando você tem até piadas, né? Quando... Eu lembro do juiz que esteve aqui, não é da sua época não, doutor Jeremias, ele era negro. E eu lembro muito quando o povo ofendia ele, né? E ele nem ligava, ele metia a caneta pra cima, era um negrinho magro, mas um grande juiz que marcou a história de Sumé. E eu via muito isso. Eu pequeno via quando o povo dizia, mas rapaz, aquele dizia os desaforos com ele só porque ele era negro, ele não tava nem aí. Passou no concurso, concursado, um grande juiz, com muita ética, e ele não estava, entendeu? Ele conseguia, mas assim, eu acho que por dentro dele, tanta coisa, as pessoas sofrem muito, certamente sofrem. Essas discriminações, elas são muito, assim, fortes na vida pessoal de cada um. Isso. Então, é um preconceito. Hoje as pessoas, elas são mais descaradas, né? Elas agridem, as redes sociais filmam, talvez até esse combate ao racismo seja também mais forte, né? Seja mais evidente, as pessoas combatem mais, mas no fundo o preconceito velado, ele é muito forte ainda, né? Muito forte e, como eu disse, perigoso, porque a gente consegue machucar muitas pessoas. O preconceito velado é muito perigoso. Isso, porque você tem um preconceito
esse preconceito parte para a discriminação e para a segregação. Segregação, isso é esse processo. E como eu disse, a lei ela ainda é muito conivente nesse sentido. Ninguém no Brasil é punido por racismo, porque o racismo ele é inafiançável. Você vai ser punido por injúria racial, que é diferente. É uma penalidade menor. Tá certo? Então, paga uma multa. Porque por racismo entende quando você está ali, de certa forma, discriminando de forma coletiva. Mas quando você faz um ataque ao indivíduo, né, naquele momento, é tido como injúria racial e a aplicação da lei vai ser bem menor. Então, eu acho que essa questão do racismo a gente tem que discutir muito na sala de aula. A educação tem um papel importante e, mais uma vez, eu sempre friso que a escola ela tem pecado muito nesse sentido. Talvez por até desconhecimento mesmo. Por exemplo, é muito comum a escola dizer, olha, vamos fazer um evento ecumênico, né? Quando no terceiro ano tinha as comemorações, né? Mas quando você percebe, não é ecumênico, porque tem ali só o cristianismo. Você tem o pastor e o padre. Só. Você não percebe a presença das religiões africanas, porque nós já tivemos Desculpa aqui, existe vários tipos de racismo, né? Nós tivemos o racismo científico, que foi muito forte no século XIX, até chegando às primeiras décadas do século XX. Isso foi sendo desconstruído, inclusive, por essa obra de Gilberto Freire. Nós temos também um racismo cultural. Quando entra, por exemplo, você não vê as religiões de matriz africana sendo convidadas para eventos. O Brasil é um país laico, né? Desde a primeira Constituição da República, que houve a separação entre a igreja e o Estado. O que significa um país laico? Significa que não tem uma religião oficial. É dever do Estado garantir a crença de todos, né? Por isso essa proliferação de igrejas, né? Isso, está presente na Constituição. Entretanto, o próprio Estado ele acaba usando os símbolos do cristianismo. Você chega no hospital, o hospital público ele é Estado, a escola é Estado. Você chega no fórum e ninguém se espanta. Se você fizer um experimento antropológico, sociológico, colocar símbolos de outras religiões, a população vai se chocar. Então, por exemplo, na escola mesmo, é muito comum... Tem um crucifixo. E chegam os jovens, né? Olha, vamos fazer aqui um evento, como a gente já presenciou no colégio, bacana, né? Os jovens trazendo música religiosa, mas se trouxer alguém por exemplo, da Umbanda, do Candomblé, já teve relatos de diretores que proíbem crianças de entrarem com símbolos do Candomblé. Se for do cristianismo, naturaliza. Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões. Trabalhar a multiplicidade religiosa não é só católica, evangélica, protestante, porque aí você está dentro do cristianismo. As pessoas esquecem que a igreja católica e as evangélicas, elas são cristãs. Houve uma ruptura, né? Você consegue identificar em 1517 com Martinho Lutero. Exatamente. Gente, 5 minutos para meio-dia, a gente tem um programa da Prefeitura de Amparo. Uma pergunta que não quer calar: ser negro num país onde Bolsonaro é presidente, é difícil, professor? É muito difícil. Até antes de ontem, ele repetiu uma piada com um apoiador negro, isso. Onde ele trata, por exemplo, veja como está aí a presença do racismo. Ele trata, pesa 7 toneladas. Arroba, né? Arroba é utilizado, essas piadas, né? Ele já fez isso, inclusive já foi até punido, se eu não me engano, e ele reconhece que já foi punido por isso, mas repete. Então isso acha como normal. Então, ser negro no Brasil tem ainda um custo muito grande, você não consegue acessar. Por isso que dá a importância das políticas afirmativas, que não é nova, não é do Brasil e não é comunista, que as pessoas confundem. Não, sistema de cota para negro, isso é um erro. Olha, nos Estados Unidos, em 1930, já tem um sistema de cotas afirmativas. O que são as políticas de ações afirmativas? São políticas compensatórias. Olha, esse grupo, durante muito tempo, foi marginalizado, e essa política, exatamente, ela deve ser temporária, mas que contribua para que esses grupos que foram marginalizados, eles consigam concorrer, por exemplo, em pé de igualdade. Então, sem as políticas de cota, falar em meritocracia no Brasil, principalmente, é um absurdo. As pessoas gostam, não, aí citam um negro, né? Vamos citar aqui um negro que conseguiu êxito, mas quantos não conseguiram? Muitos, a grande maioria, né? Então, ali, quando você vai ver as trajetórias mortes dos negros são bem mais difíceis do que da população branca. Eles morrem mais, eles estão mais nas exatamente. Favelas, eles sofrem mais. Mulheres negras, essas que sofrem. Se evadem mais da escola. Você pode fazer uma pesquisa que você vai ver que o maior índice de analfabetismo, seja funcional, ou seja de pessoas que nunca foram à escola, é a população negra. Então, o sistema de cotas é exatamente para
promover uma política, ações que vem, a gente chama de mediações institucionais, que os governos criem políticas que permitam que essas pessoas tenham mais longevidade escolar e consigam concorrer, porque a disputa por recursos materiais é muito difícil. E a gente sabe que a educação é um vetor, uma forma de você ter mobilidade social. Mas se não fizermos essas políticas de mediações institucionais com ajuda, essas pessoas vão se evadir com mais frequência e vai se tornar um ciclo vicioso. Porque quando a escravidão acabou, não tinha nenhuma lei dizendo, olha, vocês vão ter direito à educação, vocês vão ter direito à terra. Então, se você não entende o processo histórico, acha que vai culpabilizar o próprio indivíduo, o próprio sujeito como sendo responsável pelo seu fracasso, e não é. E, minha gente, os negros ficaram muito tempo, vamos dizer assim, no prejuízo, para quem quer entender melhor numa linguagem mais popular, né? Eles sofreram muito. A escravidão, ainda, minha avó dizia muito, ela tinha uma raça ainda, eu dizia assim, minha avó tinha uma... Quer dizer, eu sou da raça portuguesa, olho azul, cor branca, sangue azul. Vocês não imaginam essa fala como era preconceituosa. Quando minha avó dizia isso, eu ficava morrendo de riso. E o que é sangue azul, vovó? Os sangues não são vermelhos? Não, minha filha, é porque é coisa de família, viu? É de família. E ela tinha muita coisa, eu achava muito engraçada as coisas dela. Mas naquela época eu acho que o racismo era mais forte ainda. Hoje as pessoas são mais respeitadas, né? Por causa dessa abertura da imprensa. Hoje se fala de negro com facilidade, das dores das pessoas negras, né? Elas já têm mais voz, já têm mais chance de falar, de publicar o racismo. E naquela época não, gente. A pessoa negra saindo da escravidão era escanteada no canto dele, era pacunzinha das pessoas, fazia o trabalho mais pesado, né? Não, o negro tem que trabalhar, o negro tem que fazer isso. Era muito forte, né? Naquela época. Hoje a gente já vê coisas que a gente pode dizer que ele já tem uma vida melhor, né? Mas ainda assim a gente sofre isso no Brasil e sofre muito agora com um governo desse, viu? Agora é que tá difícil, porque o próprio presidente faz uma coisa dessa, solta piada com as pessoas gordas e negras, você imagina o que a gente pode dizer, né? Betinho, muitíssimo obrigado por sua participação mais uma vez nesse contexto histórico. Agradecer as pessoas aqui que doutor Joane mandando um parabéns, excelente fala aqui, uma se lembrando que doutor Jeremias prendeu Orlando doido porque chamou ele de negro. Olha como a história conta, né? Olha, realmente eu lembro da história, ele prendeu, esculhambou com ele, prendeu na hora o juiz, usou, né, a lei e soube fazer. É interessante, né? Essas histórias que contam aqui. E a gente lhe aguarda em outro momento, Betinho, para falar mais sobre a nossa história, o quanto é importante. E aí a gente só consegue entender o presente com a história, né? Exatamente. Por exemplo, o racismo, o conceito, ele surge depois da prática. Esse termo racismo, ele foi criado, aparece no dicionário num período entre guerras, depois da Primeira Guerra Mundial, mas a prática já ocorria. Por exemplo, os gregos antigos, os romanos já chamavam os povos, né, que eram de outra cultura, de bárbaros. Esse termo bárbaro é um racismo, né? Bárbaros, depois, e no século XIX, ele vem muito forte no contexto do nacionalismo, a formação dos países na Europa. Então, o que é o nacionalismo? É um sentimento de pertencimento a uma cultura. Então, se você não é daquela cultura, eu começo ali a excluir. E também ele vem muito forte no chamado imperialismo, as questões econômicas, né? Quando os europeus estavam dominando a África e a Ásia, inclusive criaram justificativas racistas, né? O chamado darwinismo social. Pegaram a teoria de Darwin sobre a evolução, distorceram, né? Inclusive um primo do próprio Darwin, e depois Spencer, para justificar, dizia, olha, dentro da humanidade existem raças superiores. E quem seria a raça superior? O branco. E isso é uma justificativa para dominar. Estamos levando o progresso para a África porque eles sozinhos não são capazes de evoluírem, né? Um povo inferior. E essa visão pecaminosa da África vem desde a Idade Média. Como é que a Igreja Católica justificou a escravidão? Eu não sei se a gente tem tempo para falar sobre isso. Vanderlei está ali, 2 minutinhos. Mas professor, né, Vanderlei? Veja, como é que a Igreja justifica a escravidão? Porque a Igreja, ela foi uma grande partícipe do comércio escravocrata, né? Às vezes as pessoas ficam chateadas, não gostam de ouvir, mas é verdade, são os fatos históricos. Qual a vantagem que a Igreja tirou nessa história? Econômica, mas ela se debruçou sobre uma teologia para explicar. A Igreja dizia o seguinte: o africano, ele é amaldiçoado. Inclusive alguns pastores pensam assim até hoje, porque na Bíblia diz que um filho de Noé chamado Cã brigou com o pai, com Noé, e foi amaldiçoado e foi povoar a África. Então todo descendente de Cã tem essa maldição. Era quase cão, tá vendo? Cão, exatamente, seria cão. Cão era. Já
Os povoadores da Europa foi um outro filho de Noé, Jafé, se eu não me engano o nome dele. E do Oriente Médio, Sem com S. É tanto que os semitas, né? Os povos semitas, árabes, judeus, são descendentes de Sem. Então, por ser pecadores demoníacos, a escravidão seria uma espécie de purgatório na terra. Eles viam a escravidão como, olha, Deus, como é que eu vou justificar essa maldade com o ser humano? Então, vamos... uma explicação teológica. Vamos contextualizar na Bíblia. Teológica, e vamos procurar na Bíblia. É interessante como as pessoas procuram na Bíblia justificar o presente. Por exemplo, tem gente justificando a política armamentista do governo federal procurando na Bíblia. É verdade. Ó, não, mas você é cristão, não, mas Deus tá lá. Vamos procurar uma palavrinha que fala lá em espada e justifique. Totalmente fora de contexto, mas tenta justificar. Então a igreja justificava desse jeito. E a questão econômica é porque dava muito dinheiro. O tráfico, muita gente também tenta revisar a história dizendo, olha, mas os próprios africanos escravizavam. Sim, havia escravidão na África, porém nesse contexto transatlântico, né, você é totalmente diferente. Totalmente diferente. Ali você tem a participação dos brancos e alguns já falam no capitalismo. Você está desenvolvendo o capitalismo aí com lucro, com esse tráfico de negro. A escravidão, ela existiu na antiguidade, entanto que a palavra escravo, a origem vem de eslavos, porque os eslavos foram um povo muito escravizados e a palavra escravo, ela é da etimologia, né? Ela vem de eslavo, escravo. Mas a igreja participou desse comércio de escravo e com o tempo a própria igreja foi revendo, né? Foi mudando, porque a escravidão durou muito tempo. Mas é isso, né? Ainda temos resquícios muito fortes dessa escravidão. Por isso que os movimentos negros não comemoram. E outro erro, outro equívoco da própria historiografia tradicional é quando ia explicar por que a escravidão acabou. Então tem duas explicações. Uma também econômica, porque no contexto do capitalismo, a Inglaterra, a escravidão estava fora de contexto, porque o negro não ganha salário, então você tem que ser o trabalho livre, né? Desde o século XVIII que se defende a liberdade, né? E a questão humanitária, dá ênfase à princesa Isabel, mas deixava de lado a resistência dos negros. Então, a resistência do negro, o principal interessado na sua liberdade era deixada de fora. A história mais recente é que vem mostrando como os negros se articularam para acabar com a escravidão. Então, veja como a história é difícil, porque você não tem só uma explicação, né? Você tem várias explicações de acordo com as pesquisas e o momento que a gente vive, novas perguntas são feitas sobre o passado. É uma aula de história completa aqui que a gente teve, né, professor? Vanderlei já tá ali. Mandar um abraço à galera que esteve com a gente aqui, que bom, né? Tá aqui Laudilene mandando um abraço, professor tudo escutando, tá todo mundo, vai trazer ele toda semana, porque ele tem tempo. Ele quem diz agora o dia que quer vir, porque ele diz, eu posso tal dia. Não, na sexta-feira eu sempre estou... Não, na sexta, né? Na sexta de manhã. Vamos fazer o comentarista ao vivo na sexta. O agendamento. Eu que agradeço, um abraço para todo mundo e até a próxima.